irmãos, graça e paz, todos. Irmãos, por alguns domingos eu tenho considerado, que o Senhor permite a gente estar compartilhando, sobre Tiago. A gente já considerou sobre 4 assuntos ali dentro da epístola, da carta de Tiago. Porém, o Senhor tem me levado esses dias a considerar outros assuntos. E o Senhor tem falado comigo alguns assuntos específicos. Então hoje nós não vamos falar sobre a carta de Tiago, mas eu quero trazer um assunto para os irmãos que o Senhor tem falado ao meu coração. E quando a gente fala em compartilhar algum assunto, ou compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, a gente tem sempre que lembrar que o compartilhar nada mais é do que dividir algo. Algo que você recebeu, algo que eu recebi, e agora eu quero dividir com os outros, com os irmãos, com as pessoas. Então, esse assunto que vamos tratar aqui é algo que o Senhor tem falado com o meu coração. É algo que o Senhor tem colocado no meu coração, que o Senhor tem me dado algum entendimento a respeito desse assunto. E eu gostaria que os irmãos nessa manhã fossem encorajados, assim como eu tenho sido. E eu quero compartilhar esse sentimento com os irmãos, que está no meu coração. E o tema dessa nossa pregação, ele vai ser Suba e Veja. Então o tema da nossa pregação hoje é Suba e Veja. E vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 2. Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é bom. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Senhor, o Senhor é aquele, Senhor, que nos deu a tua palavra. Senhor, tu és aquele, Senhor, que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Senhor, tu és aquele que veio, se fez carne, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou. O Senhor é aquele que está sentado num alto e sublime trono. E o Senhor é aquele que voltará. O Senhor é aquele que reina, que governa. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, nós pedimos que o Espírito Santo venha e nos traga luz aos nossos corações. Que o Espírito Santo nos dê clareza daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja. Senhor, carecemos da tua ajuda, carecemos de ouvir a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos capacita. Não temos nada de nós mesmos mesmo para oferecer ao Senhor. Senhor, tudo dependemos da graça e do favor que vem de Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, fique à vontade do nosso meio e derrama a tua unção sobre nós nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nos capacite para compreendermos e sermos transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, então o meu foco aqui nessa manhã, nesse versículo 1 e 2, é no que essa voz que João ouviu disse: Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E o texto inicia dizendo: depois destas coisas. Que coisas foram estas? João já havia escrito, o Senhor já tinha se revelado a João para escrever as 7 igrejas, a carta às 7 igrejas. Quando ele acaba de escrever, ele ouve uma voz que diz: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então o Senhor, ele já tinha se revelado algo a João, que era para ele escrever, mas o Senhor queria revelar mais coisas a João. Então, é a ordem: João, sobe aqui e eu te mostrarei. Sobe aqui e você vai ver as coisas que irão por acontecer. Irmãos, e esse é o chamado do Senhor para nós e o convite do Senhor para nós nesses dias. Sobe aqui e eu te mostrarei. E nesse subir, eu estou falando de nós saímos de uma esfera terrena e irmos para uma esfera celestial, uma esfera superior, para nós, de fato, tirarmos o nosso coração dessa terra,
das coisas que têm nos prendido e subirmos para que o Senhor se revele mais a nós. O maior desejo do Senhor, toda a Escritura, desde a criação do homem até hoje, a maior vontade do Senhor, queridos, é ser conhecido pelo seu povo. Esse é o maior desejo do Senhor. Ele quer ser conhecido pela igreja. Ele quer ser conhecido pelo seu povo. Ele quer se revelar a nós como seu povo. Só que é um convite para nós. Ele quer se revelar. Ele quer nos revelar mais coisas. Só que nós devemos subir. Sobe aqui e veja. E João diz que havia uma porta aberta no céu. Ele vê uma porta aberta no céu. E isso é o que fala para nós hoje. Nós também hoje, ao olharmos para Jesus, nós cantamos, nós mencionamos aqui, fizemos memória. Há um caminho aberto para nós ao trono da graça. Há um caminho para nós, a presença do Senhor, por causa do sangue que foi vertido. Por causa de Jesus, hoje nós temos acesso ao Senhor. E quando eu digo, vamos subir para onde? Quando João sobe, e se acha em espírito, e ele sobe, o que ele vê? Qual que é a primeira visão que ele tem? O que tinha lá em cima? O que tinha nos céus? Um trono. E quem estava sentado no trono? Quem estava sentado no trono? O próprio Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, como nós falamos aqui. Então esse subir, irmãos, eu quero que a gente tenha em mente. O que é esse subir? Subir para onde? É estar onde o Senhor está. Quando eu falar toda vez que é hora da gente subir, é de estar na presença do Senhor. Esse é o convite para nós. Estevão, suba aqui, e eu vou te revelar as coisas que irão acontecer. Não estou falando de revelar o futuro, mas estou falando do Senhor querer se revelar mais da pessoa dele a nós. Então, o lugar que nós devemos ir e que nós devemos buscar, almejar, é a presença do Senhor. Onde a presença do Senhor está? Onde João viu lá nesse céu um trono, quem estava sentado nele era o Rei dos reis. Então que esse seja o desejo do nosso coração, subirmos, sairmos dessa esfera terrena e estarmos aonde a presença do Senhor está, para nós aprendermos mais dele e termos revelação, abrir os nossos olhos, enxergarmos, vermos quem ele é e buscar conhecê-lo mais e mais. Então esse é o nosso convite, sobe aqui e vem ver. E é o tema da nossa mensagem, sobe e veja. E eu creio que quando nós tivermos essa disposição de subir e ver, o Senhor irá se revelar a nós de uma maneira tão preciosa, tão maravilhosa, tão profunda, que a nossa vida será transformada, que a nossa vida não será a mesma. Quando nós tivermos esse encontro real com o Senhor, de estar na presença dEle, de buscarmos conhecê-lo e Ele se revelar mais a nós. Não que o Senhor já não nos revelou até aqui, o Senhor já se revelou várias vezes a nós, várias situações, por várias palavras, por vários processos que passamos, o Senhor já tem se revelado a nós, mas o Senhor Ele não para de querer se revelar cada dia mais e mais ao seu povo. Então, o desejo do meu coração, e que os irmãos tenham esse desejo, é que o Senhor se revele um pouco mais da pessoa dEle, mais da glória dEle, a cada dia. Isso só é possível quando nós estivermos na presença dEle. E mediante esse chamado, esse convite, nós temos 2 pontos que nós vamos atentar aqui. O Senhor diz, João, sobe aqui. Então, para nós querermos subir a esse lugar que o Senhor tem nos chamado, de intimidade, de comunhão, da presença dEle, estar onde Ele está, nós precisamos querer e desejar. Sem nós não desejarmos subir até onde o Senhor está, esse convite que o Senhor tem feito, se nós não, no nosso coração, não querermos subir, irmãos, eu não creio que o Senhor vai vir e vai nos puxar. O convite é, sobe. O Senhor nos capacita, Ele nos ajuda, mas tem que haver um desejo do nosso coração de querer mais da pessoa dEle, de querer ouvir do Senhor, que Ele se revele mais a você e a mim. Então tem que ter esse desejo no seu coração, você tem que querer subir. Isso é o primeiro aspecto. E quando nós vemos ali em Êxodo 33, uma oração que Moisés fez, um pedido que Moisés fez ao Senhor. Moisés pediu que ele visse, peço que me mostre a tua glória. Moisés queria ver a glória do Senhor, mas Moisés já não tinha visto a glória do Senhor.
Deus já não tinha se manifestado a Moisés de forma tão surpreendente, tão clara, tão nítida, tão poderosa? Será que o Senhor não tinha, será que Moisés não tinha visto um pouco da glória do Senhor manifestada até esse momento? Irmãos, eu creio que Moisés queria era mais, ver mais da glória do Senhor. Senhor, mostra-me mais da tua glória. Moisés queria ver mais a glória do Senhor. E aí o Senhor vai se revelar a Moisés, mostrar a sua glória numa fenda de costa. Moisés não ia ver a sua face, mas Moisés viu um vislumbre da glória do Senhor, mais um vislumbre da glória do Senhor. Então esse deve ser o desejo do nosso coração. Devemos querer mais do Senhor, não estar contentes com aquilo que o Senhor nos revelou até aqui. Quando eu falo contentes, é estar conformados. Não, está bom até aqui, eu fui salvo, está tudo certo, eu ouço uma palavra aqui, ouço uma ali, e está tudo bem. Não, irmãos, esse desejo tem que estar no nosso coração, de queremos mais do Senhor, mais dEle, buscar mais, querer mais, não estar satisfeitos, no sentido positivo, e de clamarmos ao Senhor, Senhor, queremos mais de Ti, queremos mais da Tua glória, queremos mais da Tua revelação, queremos mais da pessoa de Jesus Cristo. Esse deve ser o desejo, pedir ao Espírito Santo que coloque no nosso coração mais fome e mais sede pelo Senhor, pela pessoa do Senhor. Então esse é o primeiro passo, deseje e queira subir. O Senhor está fazendo um convite para você. Você quer ver mais coisas que serão reveladas? Você quer conhecer mais de mim? Eu quero me revelar mais a você, ao meu povo, à igreja? Sobe. Então queira subir. Deseje subir e estar nesse lugar da presença do Senhor. E aí quando nós desejamos e queremos, temos o segundo passo que nós encontramos, que pode nos impedir ou nos atrapalhar de subir. No mundo do ciclismo, do qual eu sou hoje, atualmente um ciclista não praticante, mas vou voltar, o que eles mais prezam numa competição, quando eles chegam a um certo nível no amador não, mas quando chegam a um nível profissional, as bikes, elas já são as melhores do mercado, o condicionamento físico dos atletas são praticamente iguais, a alimentação, a estrutura, está tudo igual. Só que uma equipe precisa ganhar, um atleta precisa ganhar. E qual que é o ponto de atenção que toda equipe busca, tanto no atleta quanto no equipamento? O que vocês acham? Lembrando que a corrida de bike, geralmente, ela tem muito morro, muita subida. Muita subida. As provas mais duras, elas têm muita subida. E o que eles mais focam para ser campeões no final? Tirar o quê? Diminuir o quê? Peso. Ao ponto de, eu vi um relato um dia, as bikes já são toda a indústria da bike, ela está sempre procurando uma bike mais leve. Ela sempre está procurando equipamentos mais leves. Os atletas sempre estão tentando diminuir peso físico corporal, porque eles sabem que o peso numa subida vai fazer diferença. E a tal ponto que eles ficam tão bitolados, que certo atleta, uma vez, eu não sei se é verdade, mas eu creio que é, pela loucura dele, eu não vi, mas há um relato. Ele queria tanto tirar peso, ele ficou tão fissurado em tirar peso, que se os irmãos já viram a corrente da bicicleta, ela já tem alguns furos, né? O que ele fez? Pegou a broca e começou a furar a corrente onde tinha espaço preenchido. Tudo para tirar peso. Olha onde que chega, porque eles sabem que o diferencial vai ser peso. 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 10 gramas. Como o nível deles já está bem equipado, qualquer grama vai fazer diferença. Então eles focam sempre em tirar peso. E esse é o segundo passo, que pode nos impedir e nos atrapalhar de nós subirmos a presença do Senhor. Está lá em Hebreus 12:1, e é o segundo passo. E nesse segundo passo, a gente vai tratar 4 aspectos, 4 pesos que podem e têm atrapalhado a igreja, atrapalhado o povo de Deus, nos atrapalhado a subir, a estar nesse lugar alto, onde o Senhor está, a estar na presença do Senhor, a desejar conhecê-lo mais. Há 4 aspectos que têm nos atrapalhado e nos impedido. Talvez você tenha outros pesos aí que podem estar te atrapalhando, mas eu quero colocar 4, que eu acho que é bem pertinente aos dias que nós estamos vivendo.
Em Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, desembaracemo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o escritor de Hebreus diz aqui, o peso e do pecado, que firmemente se apega a nós. E antes, por muito tempo, eu lia esse versículo da seguinte forma: desembaraçando de todo o peso do pecado. E não é peso do pecado, peso e do pecado. Tem coisas que vão te atrapalhar e vão ser difícil para você, vão te impedir nessa caminhada, que são pecado, ponto final. Mas tem coisas que não são pecado, mas são um peso e tem te atrapalhado a subir. E o primeiro aspecto que eu quero colocar, ele pode ser um peso, mas a sua definição não é de um peso. Porque eu quero tratar o primeiro aspecto que tem nos atrapalhado, é justamente o que está no versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, o pecado. O pecado, ele em si é o pecado. Ele, diferente do que fala aqui, ele não é um peso, mas ele se torna um peso, ele se torna um impedimento de nós subirmos à presença do Senhor. E pecado, irmãos, o primeiro é o pecado. E aqui pecado eu estou falando da prática do pecado. Se você está na prática de tal pecado, se você está praticando tal pecado, qualquer ele que seja, o pecado vai fazer separação. O pecado sempre fez separação entre Deus e o homem. Nós lemos aqui, o Senhor Jesus morreu, e nós fomos livres do poder do pecado. Futuramente nós seremos livres da presença do pecado. Mas aqui hoje, nós já fomos libertos do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Ponto final. Porém, a prática do pecado, quando vivemos na prática, pecando, não saímos dessa prática pecaminosa, o pecado não tem participação nenhuma com a pessoa do nosso Senhor. Nenhuma. E aí vem todos falarem, né? Não importa se eu tenho cometido pecado, é a graça, é o amor, Deus é amor. Não. Pecado faz separação entre você e o Senhor. E se você está em pecado, vivendo uma prática de pecado, isso é um grande impedimento para que você suba, esteja na presença do Senhor. Então, o encorajamento para nós é, o que fazer, pois? A gente já compartilhou um tempo atrás, como a gente lida com o pecado. De 3 formas: reconheça, confesse e arrependa. Pronto! Nós temos acesso ao sangue, então nós precisamos apenas reconhecer, confessar e arrepender. E já estará resolvido. Vá e não peques mais. Só que o que me chama a atenção é que isso é claro para nós. É claro para nós, para todos, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Nos distancia do Senhor, dessa comunhão que nós temos com Ele. Isso é fato para você? Só que o problema é que muitas vezes, na nossa cabeça, o único pecado que a gente se preocupa, e o Maral, ele citou um exemplo muito claro para nós a última vez que ele esteve aqui compartilhando, e a gente foca apenas nos pecados mais graves, entre aspas, os mais externos, aquele que está todo mundo vendo, aquele que é mais alarmante, um adultério, uma prostituição, uma prática homossexual, ou um pecado do roubo. Nós só ficamos nesses pecados, na fornicação. E isso de fato tem que ter a nossa atenção. E mais, eu te pergunto, é só alguns pecados que nos fazem separação do Senhor ou todos os pecados? E aí, será que nós temos dado a devida atenção a alguns pecados que muitas das vezes esquecemos e eles estão provavelmente conosco todos os dias e nós temos andado nessa prática desse pecado? Você olha, eu não falo um palavrão, eu não roubo, eu não adultero, eu não traio a minha esposa, eu não cometo prostituição, eu não vivo em pornografia, mas às vezes você é um avarento, e a avareza, ela é pecado. Às vezes você está praticando o pecado da maledicência, falando mal dos outros, fofoca, e aí isso às vezes não tem nossa atenção. Às vezes, para mim, para nós, podemos estar na soberba. E a soberba é um pecado tão terrível. Nos achamos superiores aos outros, ao próximo, às pessoas. Eu estou certo e vocês estão errados.
a soberba. Nós somos certos. Eu tenho a verdade. Isso é um pecado. E o pecado para mim que mais tem assolado a igreja nos últimos dias se chama orgulho. O orgulho faz você querer manter a sua reputação. O orgulho faz você querer manter uma aparência que você não é. O orgulho te faz vestir uma máscara e você não tem muito medo de tirá-la. O orgulho faz você achar que você é melhor. O orgulho, ele vai gerar soberba. O orgulho, ele pode gerar maledicência. Você se acha tão bom. E esse é um pecado que eu creio que a igreja hoje, nós, você, eu, devemos olhar e atentar. O orgulho, esse orgulho que nos prende, e nós não conseguimos descer do salto, nós não conseguimos nos humilhar, nós não conseguimos reconhecer, muitas vezes, que estamos errados. O orgulho, que pecado tão grande, irmãos. Só que nós não damos atenção. Está tudo bem conosco. Só que a hora que você vai ver, às vezes você está uma pessoa muito orgulhosa. Então, trate o pecado, porque o pecado vai ser um impedimento para você subir à presença do Senhor, estar diante do Senhor. Vai ser um peso para você estar nesse lugar alto que o Senhor tem te chamado, para a presença dEle, para a comunhão com Ele. Onde Ele está? O pecado, primeiro. O segundo, está em Mateus 6, 14, Mateus 6, versículo 14 e 15. O segundo peso, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar os homens, o vosso Pai também não vai te perdoar. E às vezes nós ficamos só ali na oração do Pai Nosso, né? Ô Senhor, perdoa. Que viemos perdoar os nossos inimigos. Perdoa-nos, Senhor, né? Perdoa-nos conforme temos perdoado os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Só que nós esquecemos dos versículos logo abaixo. Ok, o Senhor é aquele que perdoa. Mas muitas vezes você tem perdoado. Isso é tão sério, irmãos, que a palavra diz que se você não perdoar as ofensas, o Senhor não vai te perdoar. E aí você quer perdão, você está naquela luta, querendo perdão, arrependido, mas você não perdoa. Você não perdoa, você não libera perdão. E o segundo ponto que tem sido um peso para a igreja, para nós subirmos, é a falta de perdão. É liberar perdão. Irmãos, quantos corações angustiados, quantos corações rancorosos nós temos, quantos corações amargurados, quantos? Nosso coração está cheio de amargura. Quantos de nós estamos com o coração magoado? Irmãos, para mim, essa é a geração mais magoada da história. Tudo é motivo para nós magoarmos. Fulano não fez isso, fulano não me cumprimentou, fulano fez isso, eu acho que ele fez isso, eu acho. E nós vivemos numa geração que tudo é mágoa. E nós vamos carregando isso. E por causa do pecado que eu disse do orgulho, nós não tratamos, nós não expomos, nós não falamos, nós não confessamos, nós não abrimos a nossa boca, nós não reconhecemos, nós não nos humilhamos. Por quê? Por causa do orgulho. E aí nós vamos guardando aquelas mágoas, aquele rancor contra os irmãos, contra as pessoas. E aí cada dia que passa alguém, você se sente ferido por alguém, e você vai guardando, e guardando. E é a geração casca de ovo. Tudo você tem que ter jeitinho para falar. Aí o que acontece? Nós, como igreja, como corpo, nós não podemos exortar uns aos outros, nós não podemos edificar uns aos outros. Por quê? Não, mas se o irmão magoar, e se o irmão ficar chateado? E eu não estou falando de você ser sem educação, não estou falando de você afrontar o irmão, falar mal. Não, eu estou falando de você expor a verdade. Irmão, fiquei chateado com você. Irmão, você fez isso e me magoou. Irmão, não faça isso. Você está indo para um caminho de morte. Irmãos, isso que você está fazendo é errado. Mas nós morremos de medo por causa da nossa reputação. Porque nós somos a geração casca de ovo. Aí eu vou magoar o irmão. Claro que você tem que ter um zelo nas suas palavras. Como você vai falar, você precisa de sabedoria. Mas a maioria das vezes nós não queremos falar. Porque tudo, nós pensamos que o irmão, que a pessoa, quem quer que seja, o familiar, vai ficar magoado. E aí você vê uma geração
toda amargurada, sentimental, toda triste, tudo que você vai falar está cheio de feridas. Por quê? Porque não libera perdão. Porque não libera perdão. Coisas que aconteceram lá atrás, no passado, está aqui remoendo. E volta e meia Satanás vem, lança a seta. E aí vem aquela situação de novo. E você lembra do que aconteceu, mas você não libera perdão. Então, irmãos, segundo peso, liberar perdão, perdoar os homens e as suas ofensas. Tem alguns textos em Provérbios, eu vou ler rapidamente. Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 15, 13 ao 15: o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Provérbios 17, 22: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Irmãos, quais são as doenças do século? Quais são as doenças do século? Tem várias. Eu listei 40 que eu pesquisei. 40 doenças mais comuns. E essas 40 doenças, segundo essa pesquisa, eu não sou especialista, mas a pesquisa diz, elas são chamadas de doenças psicossomáticas. Psicossomáticas. Psique, de duas palavras do grego. Psique, alma. Soma, corpo, físico. Doenças da alma. Doenças psicossomáticas. Provérbios nos fala, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. E como nós vamos ter um coração alegre, um coração livre, com o nosso emocional tratado, nossa alma leve, se o nosso coração está cheio de amargura, rancor, mágoa? Como, irmãos? Cheio de falta de liberar perdão, cheio de rancor? Irmãos, isso é muito sério. E às vezes você está doente, e você procura a causa e não acha, e às vezes o que você precisa é liberar perdão. Às vezes o que você precisa é reconhecer e se humilhar, botar o joelho no chão e pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, mostra-me se tem algo que eu preciso resolver, se tem alguma mágoa do passado, se tem alguém que eu feri, ou alguém que eu preciso liberar perdão. E às vezes você precisa só liberar perdão, arrepender. E aí nós temos a dificuldade, tanto quanto ao pecado, de confessar e pedir perdão para alguém, mas também nós temos muito mais dificuldade de liberar o perdão. Então, às vezes a igreja está nessa... Igreja não só a igreja, geração triste, doente, a geração mais doente de todas que existe até hoje. Todo mundo cansado, angustiado, fraco, mas aí você vai ver todo um coração amargurado, cansado. Irmãos, o peso no seu coração, entenda, se o seu coração estiver pesado, irá te deixar sem forças. Um coração pesado irá deixar você sem força para nada. E principalmente para subir para esse lugar da presença do Senhor que Ele nos chama. Irmãos, mas graças a Deus que nós temos o Senhor. Ele pode nos ajudar. O Espírito Santo pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Não deixe que o inimigo ganhe espaço e ganhe forças na sua mente. E isso é o segundo ponto. Libere perdão. Reconheça aí, faça uma análise de você e o Senhor. Veja em que áreas ou para quem você precisa liberar perdão. E o terceiro peso está lá em Êxodo capítulo 5, versículo 6 a 9. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E eu lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então aquele povo ali precisava fabricar X quantidade de tijolos. Certo? E o povo, os egípcios ali, o pessoal de Faraó, eles davam a palha para que eles produzissem os tijolos.
Mas Faraó achou que eles estavam muito ociosos. Eles estavam querendo ir e sacrificar o Deus deles. Então o que Faraó faz? Tira a palha. Eles que vão buscar a sua própria palha. Eles que vão produzir sua própria palha. Só que você não vai diminuir a quantidade de tijolos. Não vai baixar a meta. É a mesma meta. Ou seja, o trabalho irá aumentar arduamente. Eles vão ter que se virar para conseguir a mesma quantidade de tijolos. E esse é o terceiro peso para nós. Os tijolos de Faraó. Faraó, ele não tem aumentado a quantidade de tijolo. Só que ele tem feito você buscar a palha agora. Satanás, o desejo dele não é que você não trabalhe. Ou que você, o desejo de Satanás não é que você trabalhe o suficiente. É que você trabalhe em excesso. Por quê? Porque você está ocioso. E se ele te colocar mais trabalho, você não vai ter tempo. Isso vai ser um peso para você subir à presença do Senhor, subir a esse lugar alto. Se ele colocar mais trabalho em excesso para você, você não vai ter tempo de sacrificar mais. Irmãos, e esse é um terceiro ponto que aflige todos nós. Eu não estou falando de forma alguma sobre preguiça, sobre não trabalhar diligentemente, sobre não ser produtivo, sobre não ser o melhor no que faz, nada disso. Estou falando sobre trabalho em excesso. E essa é uma das estratégias de Satanás, nos manter ocupados. O quanto ele puder nos manter ocupados, trabalhando em excesso, ele estará vencendo. Nós estaremos muito ocupados. E aí você já viu aqueles irmãos ou pessoas, que sempre você conversa com ele, aí o irmão dá uma sumida, ele some, e aí você vai encontrar com o irmão, aí você fala para ele, irmão, você está sumido, quanto tempo eu não te vejo? O que ele geralmente responde? Nossa, tá uma correria. Já viu, todo mundo está correndo, ninguém está tranquilo. Tá uma correria, tá um negócio, estou cansado. Nossa, eu estou trabalhando demais, mas vai dar certo. Agora deu uma acalmada. Aí ele volta a fazer o que ele fazia. É assim ou não é? E aí a hora que ele some, nossa, porque o serviço está demais de novo. Nossa, eu estou tendo que ter muito tempo e tal. Irmãos, só nós que somos bobos. Desculpa a palavra. Burros. O Satanás olha para o Estevão e fala, peraí, ele estava sacrificando, ele estava tendo tempo com o Senhor, ele estava se dedicando a buscar o Senhor, e aí veio um pouco mais de trabalho, e ele parou, ele deixou de lado, porque aquela sobrecarga impediu ele de continuar da forma que ele estava. O que eu vou fazer de novo? O que Satanás vai fazer de novo, irmãos? Satanás não é bobo, ele é inteligente. Então pronto, resolvido. É só mandar mais trabalho para ele, que ele vai parar de novo. Que a hora que o trabalho diminui, aí a gente volta, todo empolgado. Não, foi só uma fase, agora vai. Agora eu organizei, está tudo sob controle. Vai passar alguns meses, irmãos. Você vai cair de novo. Se você não atentar para isso, para o excesso, em ser constante. Irmãos, o excesso, ele vai te prejudicar. O excesso de trabalho. E aí tem um livro do C.S. Lewis, muito bom, que é Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Acho que o nome é esse. E é simplesmente um diabo, um personagem, que no caso é o diabo, e ele escrevendo cartas para o seu sobrinho, Vermelindo, de como é para ele atuar na humanidade, de como é para ele produzir o caos, de como que é para ele fazer para destruir o povo de Deus, ou a humanidade. E ele vai dar estratégias para esse sobrinho dele. E é mais ou menos assim que Satanás funciona e fala para nós, quando trabalhamos nessa esfera de excesso de trabalho. Aí o diabo fala, vamos pôr lá no caso do livro, meu sobrinho, aumenta o padrão de vida deles. É errado aumentar o padrão de vida? Jamais. Você deve querer aumentar o padrão de vida? Sim. Só que qual que é o ponto? A aparência. Aumente o padrão de vida deles pela aparência, de forma que eles não vão conseguir sair desse padrão de vida. E aí o diabo fala, coloca o dinheiro que ele tem no coração, tira do bolso. Não deixa o dinheiro estar no bolso, põe o dinheiro no coração dele. Isso vai aumentar o excesso de trabalho. Pegue e coloque e jogue preocupações no seu coração. Isso vai aumentar o excesso de trabalho, ele vai correr mais atrás do dinheiro, porque ele está preocupado. Coloque uma pitadinha de ansiedade no coração dele, e não deixe ele confiar no Deus dele. Coloque falta de confiança e gere ansiedade no coração dele.
isso ele vai trabalhar mais em excesso. Ô meu sobrinho, faça eles serem desorganizados financeiramente, faça eles gastarem mais do que eles ganham, faça eles não entenderem sobre finanças, faça sobre eles viverem uma vida relaxada financeiramente. Isso vai fazer eles virar um caos total e ter excesso de trabalho. Eles vão estar sempre correndo atrás de dinheiro, porque estão desorganizados financeiramente. E por fim, ele fala, aumente a ganância deles. Coloque ganância no seu coração, que eles sejam gananciosos, que eles queiram sempre mais, que eles não estejam satisfeitos. Isso é o papel de Satanás. Ele é inteligente, ele usa estratégias. E se nós, como povo de Deus, não tivermos atentos, nós iremos cair nesse terceiro peso. Isso será uma dificuldade para nós. O excesso, irmãos, lembre-se, o excesso, extremo, excesso, não o suficiente ou necessário. O excesso de trabalho tem te impedido de subir ao lugar que o Senhor tem te chamado, da presença dEle de comunhão. O excesso de trabalho. E aí é como lá a parábola do semeador. Esse excesso de trabalho ele vai ser os espinhos, as preocupações dessa vida. Eles vão te sufocar, de maneira que você não vai conseguir subir. Você vai ficar sempre tentando e aquele peso te puxando para baixo. O excesso de trabalho, os tijolos de Faraó, é o terceiro peso. E por último, para nós finalizarmos, o quarto peso, que tem e vai te impedir de subir a presença e onde o Senhor está e para onde Ele está te chamando, para onde Ele quer se revelar mais dele a você. O quarto peso, irmãos, é também o mais comum nessa geração. E é o mais sutil possível, que são as distrações. É o que está em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Irmãos, eu creio que hoje, essa é a melhor estratégia de Satanás. A melhor estratégia que ele usa. Os irmãos já repararam que hoje, na igreja de modo geral, qual foi a última vez que você viu uma manifestação de demônio? Uma manifestação possessiva? Qual foi a última vez? Os demônios sumiram? Eles saíram? Eles não estão mais presentes? E aí? Irmãos, se o demônio se manifestar, nós temos o poder, nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar. E está resolvido. Ele se manifestou, a igreja vai expulsar, vai repreender e vai liberar aquela vida. O diabo não tem poder nem domínio sobre, ele está debaixo da autoridade do nome do Senhor, ele não tem autoridade. Nós, como igreja, temos o nome de Jesus. Ele então, não, é difícil, hoje você vê raro ele se manifestar. Mas como é que ele então tira o povo de Deus? Como é que ele distrai o povo de Deus? Com distrações, com as coisas sutis. Ele não está interessado então em se manifestar, e se você está vendo ele se manifestar. Ele quer nos tirar o foco da pessoa de Jesus, com as distrações lícitas, todas lícitas. Quanto mais ele puder aumentar a distração, quanto mais tirar a igreja do foco da pessoa de Jesus, do foco que é o Senhor, mais ele vai ter vitória sobre a igreja. E quais dessas distrações, os assuntos que nós temos falado quando nos estamos juntos, as redes sociais, não precisa nem entrar nesse mérito de rede social, os jogos, a TV, as séries, os jornais em excesso. Irmãos, tudo isso aqui, lícito. Não estou falando para parar com nada disso. O que eu estou querendo encorajá-los e dizendo para vocês, não se deixem dominar por nenhuma delas. Isso é distração. O diabo vai usar essas coisas lícitas para te distrair do propósito. E se ele te distrai, ele está com a vitória. Ele está ganhando nessa situação. Porque o que ele mais quer é que a igreja tire os olhos da pessoa do Senhor. É o que o diabo mais quer. Que nós ficamos com esse peso e não subamos à presença do Senhor. Ele deseja que nós não tenhamos mais revelação de quem Deus é. Porque à medida que nós temos mais revelação de quem Deus é, mais vivificado nós somos, mais fortalecido nós somos, mais cheios do Espírito nós somos. Isso é o mesmo que destruir as obras do inferno. Uma igreja forte, capacitada, cheia do Espírito Santo, que tem revelação de quem Deus é um problema para o inferno, é a ameaça do inferno, é o que o diabo menos quer. Então ele vai, sempre que possível, enviar as distrações. Irmãos,
Não se deixe dominar. E como você sabe que você está sendo dominado por essas coisas? É só você observar o tempo que você tem gastado com elas. Só. Não é para você parar. Observa o quanto isso tem no lugar na sua vida. Simples. Observa quanto tempo do seu dia você tem gastado com isso. E aí, para te dar mais uma porrada em mim, em você, compara com o tempo que você está tendo com as coisas do Senhor. Você pode não estar gastando pouquinho tempo realmente com essas distrações, mas você está gastando 0 tempo com o Senhor. Pode acontecer. E às vezes pode ser o pior, você está gastando mais tempo com as distrações, pouco tempo com o Senhor, com as coisas do Senhor, em buscar o Senhor. Então, observe, quanto tempo você tem gastado? Irmãos, chegou a hora de nós como igreja, como povo do Senhor, ficarmos livres desses pesos e subirmos. Sobe e veja, irmãos, se nós subirmos livremente para onde o Senhor tem nos chamado, se nós subirmos para onde o Senhor tem nos chamado, que é onde a presença dEle está, que é para um lugar de comunhão, de intimidade com Ele, para Ele se revelar mais a nós, nós seremos a igreja forte dos últimos dias. Nós seremos uma igreja viva, seremos uma igreja que funciona, uma igreja frutífera, uma igreja cheia da presença do Senhor e do poder do Senhor. Esse é o desejo do Senhor para nós. Vamos ficar livres desse peso que tem nos impedido e vamos subir, vamos atentar ao chamado do Senhor e vamos subir. Irmãos, e para acabarmos, olhamos esse cenário todo, tanto peso, eu citei alguns pesos, citamos 4. Pecado, falta, liberar perdão, trabalho em excesso e distrações. Mas com certeza tem muitos outros pesos que você tem, que eu tenho, que cabe a cada um julgar no seu individual, você e o Senhor. Olhe, Senhor, quais pesos têm me impedido de subir a um lugar que o Senhor tem me chamado? Mas o que fazer diante dessa situação? Você que se vê com tanto peso, você olha, nossa, mas parece que eu estou com todos esses pesos. Eu não estou conseguindo subir por causa disso. Irmãos, nós temos uma boa notícia. E essa é a boa notícia do Evangelho, que está lá em Efésios 2, no início do versículo 4, que eu sempre gosto muito de lembrar para mim, eu sempre estou meditando nesse versículo. Sabe qual é a boa notícia para nós? Mas Deus, essas duas palavras, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Irmãos, por causa do amor do Senhor, mas Deus, por causa da sua infinita misericórdia, por causa do seu amor, enviou quem a essa terra? Jesus. Para quê? Para nos salvar, para nos libertar do pecado, para nos dar uma nova vida, para nos tirar das trevas e nos levar para a luz, para tirar-nos do lamaçal e trazer-nos para a vida. Irmãos, por causa do amor de Deus, Ele se fez carne, enviou Jesus. Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso agora ao próprio Senhor. Mas mais do que isso, e agora, por causa do sangue de Jesus, por causa da morte de Jesus, Jesus foi assunto aos céus, mas Ele enviou um outro Consolador, o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso conselheiro. Irmãos, que privilégio! Nós hoje temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para nos capacitar. Quem não é nascido de novo, não tem o Espírito Santo habitando nele. O mundo pode estar com todos esses pesos, atrapalhando na sua vida diária, na sua família. E a pessoa que não tem o Senhor, ela está cheia de peso, ela não sabe o que fazer. Nós, como igreja, sabemos o que fazer. Corramos para o Senhor, corramos para o trono da graça, confiadamente, com ousadia, para nós acharmos socorro em ocasião oportuna. Irmãos, esse é o nosso chamado, dobrar os nossos joelhos e pedir para que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas. Nós temos o Espírito Santo, e esse é o meu desejo, que Ele encha a sua vida de tal forma, que você seja cheio do Espírito Santo, para que você consiga, de uma vez por todas, ir liberando esses pesos, e se liberando do pecado, tendo uma vida de santidade,
ser cheio do Espírito para você liberar perdão, ser cheio do Espírito para você não ser enganado pelo diabo no seu trabalho, não ter excesso de trabalho, para que outras coisas venham tomar o lugar no seu coração que é do Senhor, com as coisas deste mundo, para que o Espírito Santo te ajude a estar com o coração tão focado no Senhor, a querer mais dEle, a ter mais fome e mais sede, que nenhuma distração vai te dominar. Seus olhos e o seu coração vão estar todos voltados para a pessoa do Senhor. Esse é o desejo do Senhor para nós como igreja. Irmãos, nós temos o Espírito Santo, um ajudador. Ele nos ajuda, Ele nos capacita. Tome posse dessa palavra e não aceite que o inimigo coloque esses pesos e que esses pesos sejam um impedimento para que você suba para o lugar onde o Senhor tem te chamado, para a presença dEle, um lugar de intimidade. Esse é o meu encorajamento para os irmãos, é o que o Senhor tem falado no meu coração. É a hora da igreja subir e ver aquilo que o Senhor tem para revelar para a sua igreja. Mais da pessoa dEle, mais de Jesus Cristo, mais do seu amor. Nós queremos mais dEle, que esse seja o nosso clamor dia e noite. Senhor, queremos mais do Senhor, mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua pessoa. Não vamos estar contentes ou conformados com o que temos até aqui, que nós vamos querer mais do Senhor, mais de Jesus, mais do Espírito Santo, mais do relacionamento com o Senhor, que vamos ter mais e mais e mais dEle. Em nome de Jesus, que o Senhor, essa palavra, ganhe espaço no seu coração e gere transformação na sua vida, gere transformação no seu interior, gere transformação na sua vida, a partir de agora, a partir de hoje, após você sair aquela porta, a partir de amanhã, que você seja transformado. E meu desejo é que o Senhor toque no seu coração e te liberte de todo o peso e do pecado que tem te atrapalhado a subir para esse lugar de intimidade. Em nome de Jesus. Amém.